Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo o quarto vídeo sobre aplicação de sistemas lineares e matrizes. Tá? É uma questão não tão complexa, mas que envolve uma parte de problematização do assunto. Então nós temos aqui nesta questão o seguinte enunciado: uma refinaria produz combustível com alto e baixo teores de enxofre. Cada tonelada do combustível com baixo teor de enxofre precisa de 5 minutos no setor de mistura e 4 minutos no setor de refino. Cada tonelada do combustível com alto teor de enxofre precisa de 4 minutos no setor de mistura e 2 minutos no setor de refino. Lembrando que esses valores representam, então, para cada tonelada, né? Se o setor de mistura está disponível por 3 horas e o setor de refino por 2 horas, quantas toneladas de cada tipo de combustível devem ser produzidas para que os setores não fiquem ociosos, né? Então, você realizar uma distribuição, trabalhar com um equilíbrio, de forma a ocupar todo o tempo numa proporção correta. Tá? Primeiramente, o que nós vamos fazer, tá, pessoal? Nós vamos definir variáveis, ou incógnitas para as toneladas de combustível de alto e baixo teor de enxofre. Tá? Então, eu vou estar relacionando aqui a variável x com toneladas, tá? Toneladas de baixo teor ou de combustível de baixo teor de enxofre. Enquanto que nós vamos ter uma segunda variável que vai nos referir ao de alto teor de enxofre. Eu vou nomenclá-la então de variável y, tá? Então, tonelada de alto teor de enxofre, certo? Primeiro passo seria esse. O segundo passo é a gente trabalhar então com a referência dos tempos ou a proporção de tempos que é utilizado no setor de mistura, tá? E no setor de refino. Tá? Então nós temos o seguinte: para a mistura, nós temos a seguinte relação, tá? Nós temos 5 minutos para o baixo teor, tá? O de baixo teor. Então, nós temos 5 vezes x. Tá? E para o de alto teor, nós temos que o tempo de mistura é de 4 minutos, tá? Por tonelada. Então, mais 4 vezes y, tá? Vai ter que ser igual ao tempo disponível para o setor de mistura, que é de 3 horas. Só tomar cuidado que a gente está trabalhando com minutos, né? Então eu tenho que passar 3 horas para minutos. 3 horas correspondem então a 180 minutos. Então nós temos aqui uma equação de duas variáveis, certo? Bom, nós temos então também agora a mistura, o próximo é o setor então de refino, né? E para o refino, nós temos a seguinte distribuição, né? O de baixo teor de enxofre, ele vai ficar 4 minutos no setor de refino, certo? Então nós teremos aqui 4 vezes x, mais o de alto teor, ele vai ficar em 2 minutos no setor de refino. Então, 2 vezes y. Tá? Vai ter que ser igual, então, à quantidade de horas disponível, ou de minutos disponível no setor de refino, que no caso é de 2 horas. Tá? 2 horas, 120 minutos. Então, nós temos aqui o nosso sisteminha. Tá? Nesse exercício, tá, pessoal, ao invés de usar matrizes, eu vou utilizar o método de soma e multiplicação de sistemas, tá, por se tratar de um sistema 2x2. E o que é interessante? O interessante desse sistema é que, se nós
tomarmos, né, que aqui é 2 e aqui é 4, a gente consegue perceber que se eu multiplicar por menos 2, eu vou gerar menos 4. E dessa forma eu vou eliminar a incógnita y, sobrando a incógnita x. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a nossa segunda equação, a nossa L2, e vou multiplicá-la por menos 2. Tá? E isso vai gerar para nós um novo sistema equivalente, que é o sistema 5x mais 4y tem que ser igual a 180. Tá? Multiplicando a segunda equação por menos 2, nós teremos menos 8 vezes o valor de x, menos 4 vezes o valor de y, que vai ter que ser igual a menos 240. Tá? Feito isso, a gente pode então somar as duas equações. E ao somá-las, nós vamos ter 5x menos 8x, que vamos ter então menos 3x, certo? 4y com menos 4y, vamos ter mais 0, que vai ter que ser igual a 180 menos 240, que vai gerar para a gente menos 60. Ou seja, de duas equações de duas variáveis, eu passo a ter, neste momento, apenas uma equação, que é a equação menos 3x igual a menos 60, tá? Que é uma equação do primeiro grau. Então, nós temos que 3 vezes o x, ele vai ter que ser igual a 60, né? Então, x ele vai ter que ser igual a 60 dividido por 3, vão ser então igual a 20 toneladas. Tá? Então serão 20 toneladas para, no caso, o combustível de baixo teor de enxofre. E para o de alto teor de enxofre, né? Como que a gente vai conseguir calculá-lo? A gente vai substituir em qualquer uma das duas equações. Tá? Qual eu sugiro? A que trabalha com menores coeficientes. Tá? Então eu vou substituir agora, né? Estou fazendo a substituição de x na segunda equação. Tá? Substituindo na segunda equação, nós temos então 4 vezes 20 mais 2 vezes y. 4 vezes 20, tá, pessoal? É 4 minutos por tonelada. Como eu tenho 20 toneladas, eu vou ter então 80 minutos, tá? É isso que é essa representação da multiplicação aqui nesse caso, né? Vai ter que gerar para nós aqui 120 minutos. Tá? Teremos então 80 mais 2y igual a 120. Eu posso, né, trabalhar com essa equação, mas eu também posso fazer uma coisa que é bacana, né? Eu posso fazer aqui uma simplificação. O que seria simplificação? Todos os termos desta equação são pares. Então eu posso dividir a equação inteira por 2. Tá? Isso facilita um pouco a resolução. Por exemplo, 80 por 2 vão ser 40, 2x por 2, ou 2y por 2 vai ser y, tá? 120 por 2 vão ser 60. Então, nós vamos ter aqui que y vai ser igual a 60 menos 40. Tá? Então, gerando aqui para nós também 20 toneladas de combustível, agora com alto teor, né, de enxofre. O que nós podemos fazer para verificar essa relação, né, gente? A gente pode estar substituindo na nossa equação principal, né? X ele é 20, o y ele também chegamos em 20, né? Para a segunda equação a mesma coisa, tá? Então se eu faço 5 vezes 20, eu tenho 100. 4 vezes 20, eu tenho 80, tá? 100 com 80, 180 minutos. Então, vai ser ocupado totalmente as 3 horas disponível nesse setor, tá? 4 vezes 20 são também 80, né? 2 vezes 20 são 40, 80 com 40 são 120, tá? Então, eu tenho também ali todo o tempo das 2 horas para esse setor sendo utilizado.
tá? Então eu posso produzir aí de forma a não ter nenhum dos dois setores ociosos, né, por dia, 20 toneladas de cada um desse tipo de combustível, certo? Pessoal, espero que esse vídeo ajude você no entendimento de sistemas lineares, né, também matrizes, assim como os demais, tá? Grande abraço e amanhã ou posterior eu vou trazer então o nosso quinto vídeo que vai trabalhar ali com uma outra aplicação que é na parte de investimentos, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, grande abraço, fui!